Então, Sri Guru, professor universal, livro de Onjo Pasla Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Bom, quaisquer ações não realizadas para a satisfação do Senhor, naturalmente aumentam a escravidão da pessoa no mundo material, né? Portanto, são desprezíveis. Precisa falar mais alguma coisa? Então, na verdade, é muito forte a nossa... A Bhakti Yoga é algo muito forte. Parece, a princípio, né, parece algo sentimentalista, né? Como aí Prakashananda Sarasvati criticou Chaitanya Mahaprabhu, né? E as pessoas veem a Bhakti Yoga e acham que é uma coisa assim, cantando, né? A primeira vez que eu vi os devotos, eu já contei isso, eu fui ver os devotos, na primeira vez, encontro, que era o encontro Bhagavad Gita, e quando eu cheguei para ver os devotos, né, imagina, eu fazia yoga, né? Eu achava que na yoga o Bhagavad Gita ia ser ensinado na yoga, né? Na Hatha Yoga, essa yoga normal, mas cheguei lá e eu ficava assim esperando o dia, né, que o professor ia falar do Bhagavad Gita, mas ele nunca falava, então eu perguntei para ele, você não vai falar do Bhagavad Gita? Ele falou, não, eu não falo do Bhagavad Gita, a gente só dá asanas, né? Enfim. Mas eu comprei o Bhagavad Gita, eu estava lendo o Bhagavad Gita, mas ele não falava do Bhagavad Gita. Aí um dia ele falou para mim, olha, hoje vem uma pessoa que vai falar do Bhagavad Gita, né? Era o Raghunath, o Rogério Duarte, o nosso saudoso Rogério Duarte, que escreveu, que fez uma canção, um álbum, né, com vários cantores brasileiros famosos, né, como Gilberto Gil, sei lá, né? Tinha muita gente, Gal Costa, Elba Ramalho, tinha muita gente famosa ali, acho que o Caetano Veloso, ou o filho do Caetano Veloso, bom, não lembro, eu sei que tinha muita gente famosa, foi uma coisa muito incrível, e ele estava fazendo esse lançamento lá onde a gente morava, né? Aí o professor falou, então vai lá, porque lá eles vão falar do Bhagavad Gita, e eu fui, mas quando eu cheguei, então eu fui muito ansioso, claro, estava ansioso, né, para isso, porque, sei lá, acho que era uma coisa, né, era uma coisa que estava despertando em mim, né, isso, né. E aí, o que aconteceu, então eu cheguei muito cedo, né, no local do encontro, quando eu chego lá, aí eu vi os devotos chegando, né, quando eu vi os devotos chegando, eu vi eles chegando tudo chapado, né, assim, os devotos tinham fumado maconha, né, porque nessa época eu fumava muita maconha, então eu sabia, né, que tinham fumado maconha, assim, os caras muito assim, doidão, né, assim, tipo assim, pegar com... E eu falei, caramba, que legal, eles fumam maconha. Fiquei muito feliz. E assim, a gente via pessoas assim meio normais, assim, né? Era uma coisa assim, sei lá, eu pensava que era algo mais místico. Mas enfim, depois assim da palestra, eles começaram a cantar, né? E aí foi lindo, assim. Aí eu olhei aquilo, nossa, eles estavam cantando e isso me tocou o coração fortemente, né? Assim, eu, nesse momento, experimentei um bava-baça, assim, um sentimento, assim, muito, que foi falso, claro, mas era um sentimento real para mim naquele momento. Uma amostra grátis, né? Eu saí dali e falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Não, no sentido, eu quero cantar esse mantra, né? E, claro, porque eram bons músicos, isso me emocionou, né? A gente entende tudo isso, mas o que eu quero dizer é que o Bhakti, ele é tão poderoso, né, que mesmo as pessoas assim, que não são tão qualificadas, né, elas podem te dar um estímulo, né? Porque essa é a característica do Bhakti, né? A kama sarva kamava moksha kama udharadi trivena bhakti yogena jadeta purusha param. Ou seja, que se você tem desejos, ou se você não tem desejos, né? Ou se você tem desejo de liberação, não importa. Pratica pratica o Bhakti, que isso é a melhor coisa que você vai fazer na vida, né? Então o Bhakti, a gente pensa, parece algo muito meloso, melancólico, bom, assim como, né, muito, né, superficial, a gente pode pensar isso, né, porque você não vê, né, porque eu lembro também nessa época, antes eu tinha ido, né, no Sai Baba, né, no Sai Baba,
E a gente foi num dia lá que o professor da yoga, ele era do Sai Baba, que convidou a gente foi. E aí eles estavam um dia que eles estavam cantando o Gayatri Mantra, né? E cantava o Gayatri Mantra alto, tinha um gravador, né? Que você ficava com a folhinha repetindo o Gayatri Mantra, né? A primeira linha do Gayatri, né? E, cara, eu não gostei pra nada, assim, não sei, não me tocou o coração. Isso não me tocou o coração. E eram pessoas assim que estavam de olhos fechados, né, na postura de lótus, né, então, mas não tocou o coração. Claro, isso também é devido ao quê? Ao meu Bhakti Mukti Sukriti. Então, Bhakti Mukti Sukriti significa que você tem um certo sukriti, você tem um certo crédito espiritual aí de outra vida, né? E quando ele se condensa, quando o Bhakti Mukti Sukriti se condensa, o que ele se transforma em? Em? Shraddha. Então, aí sim, aí você desenvolve a fé e você vai querer estar com os devotos. Mas o Bhakti, ele é muito forte. Não é uma coisa assim, é o mais forte que existe. Por quê? Porque o Shraddha é a elegibilidade que você tem que ter para praticar o Bhakti. E isso vai ter que acompanhar você o resto do seu processo. Você tem que ter Shraddha em todas as fases, né? Claro que no início a Shraddha ela tá relacionada à rendição, ou seja, ao Sadhana Bhakti, né? Então você desenvolve isso nas suas práticas, né? E aí, quando a gente vê que essas instruções, né, ou seja, que qualquer ação que você faz aqui, se não é para satisfação de Krishna, né, isso vai escravizar você no mundo material. Isso é desprezível. Você não quer ficar escravo do mundo material, né? Ou seja, se você pensa, né, ele fala aqui, no caminho do conhecimento, né, mesmo que os desejos grosseiros de gratificação dos sentidos não estejam presentes, né, o desejo de liberação possui os gyanis e ainda é mais perigoso que o desejo da gratificação dos sentidos, né, que os karmis, né, possuem. Imagina algo tão forte, né? Ou seja, se você tem desejos, muitos desejos, né, você pode purificar esses desejos, né? Mas se você não tem desejo nenhum, isso é mais perigoso, né? Ou seja, é melhor você ir para boate, é melhor você pular carnaval, né? E depois conhecer os devotos do que você ficar aí fazendo vipassana, não sei, se você ficar fazendo voto de silêncio, fazendo austeridade, se o seu desejo é a liberação. Então a liberação, ela é muito perigosa, ou seja, esse desejo pela liberação é muito perigoso. Claro, que a gente entende, né? Se um Gyani, ele consegue se render a Cristo, ele consegue se engajar no serviço devocional, então ele já leva vantagem, né? Como a gente viu ontem. Bom. O sannyasi, né, que vai chamar... Sannyasi Thakur, né, o Sannyasi Thakur, né, do Javadharma, Sannyasi Thakur, ele era... a gente viu na outra aula, parece. Ele era o quê? Ele era muito Gyani, muito Gyani. Ele tinha muito conhecimento, ele era muito renunciado. E quando ele se encontrou com Bhakti, o que aconteceu? Rapidamente, na associação com Babaji, né? Paramahansa Babaji, ele rapidamente se ocupou no Bhakti e teve grande performance. Por quê? Porque ele já tinha uma vantagem, né? Mas geralmente o que acontece? Essas pessoas, né, que são muito renunciadas, que são muito, né, que querem muito conhecimento guiana, geralmente elas se tornam orgulhosas, né, e passam longe do Bhakti. Ou seja, porque no Bhakti existe esse conceito muito forte, né, de Guru Tattva, existe um conceito muito forte onde você precisa se entregar e que você precisa receber a misericórdia de Krishna, que vem através dos seus devotos, né? Então, na realidade,
os guianes, né, de vez em quando, aqui que o Gurudev fala, eles pode parecer que eles adotam práticas devocionais, né? Então, por exemplo, você vai ver muitos impersonalistas que vão cantar, né, o Mahamantra Hare Krishna, e alguns ashrams, né, dos Mayavadis ali tá tocando o Mahamantra Hare Krishna o dia inteiro. Isso pode ser que eles cantem, né, até o Mahamantra, né? Mas só que o objetivo deles é diferente, né? Ou seja, eles não fazem distinção entre Ishvara e Jiva. Então isso é uma coisa muito, muito problemática, né? Não fazer essas distinções. Ou seja, eles não conseguem realmente entender que Krishna é diferente, ou seja, que Krishna e a Jiva são diferentes, né? Mas são iguais também. A tinta Beda Beda Tato, ao mesmo tempo, são diferentes e iguais ao mesmo tempo. Então o conceito do Advaitavada, né, ele é muito perigoso para a gente, né? Ou seja, no sentido para a alma, né? Desenvolver o conceito do Advaitavada, ou seja, uma pessoa que segue esse caminho, né, é muito perigoso. Tanto é que o que? Jiva Goswami, né, nos seus Sandarbhas, né, ele bate de frente, né, com esse conceito do Advaitavada, né? Então ele vai como combater, né, a filosofia de Shankara, né? E a gente vê a preocupação dos nossos acharyas, né? Mesmo o Swami Maharaj Prabhupada, quando ele veio aqui ao Ocidente, né? Quantas vezes ele falou, né? do impersonalismo, dessa corrente dos Mayavadis, né? Uma vez eles até perguntaram para ele, né? Por que você, Prabhupada, você fala tanto disso? Porque em qualquer comentário do Bhagavata ou do Chaitanya Charitamrita, não importa, mesmo do Bhagavad Gita, o Swami Maharaj Prabhupada, ele sempre batia nessa tecla, né? Porque, né, os Mayavadis, né, assim, e às vezes não tinha nada a ver com o contexto, mas o Prabhupada estava falando disso. Aí perguntaram para ele por que ele fazia isso, ele disse, porque todos vocês são Mayavadis, né? Então vocês precisam aprender isso. Não é uma coisa que vai ficar, não é uma coisa que pode ficar no ar, né? Então esse conceito, né? Esse entendimento impessoal, né? Ou seja, de concluir que a alma se funde na existência de Deus, né? E você não reconhece Ele como eterno porque você se tornou igual a Ele, né? Sem nenhuma distinção. Então isso é algo que nós deveríamos nos preocupar, combater isso sempre, né? Essa tendência, ou seja, essa tendência ao impersonalismo, que pode também, de certa maneira, ser manifesta na nossa vida, né? Se nós não estamos com uma conexão muito, muito correta, né?